Olá, você tem um produto, você caminha pelas mídias digitais, você quer logar o seu conteúdo, quer chegar a muitos lugares? Fica aí que você vai entender como que você vai encantar o seu cliente. Olá, nós estamos começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui para falar de clientes, de conhecimento do cliente e a forma de acessá-lo, achar o seu cliente. E nós trouxemos aqui Leandro Zavan, que ele é administrador pela Fundação Getúlio Vargas, né, na área de comportamento e marketing. Marketing digital hoje é o tema, né? É o fulcro. É uma coisa muito importante. E trouxe aqui também, para comandar junto comigo essa entrevista, o Ronald Platz, que inclusive é o administrador, né, o dono do eu sempre esqueço, do Coach Club, né? E você está com uma outra empresa aí com um nome muito sugestivo. Nós criamos agora uma plataforma chamada Instituto do Gestor. Instituto do Gestor, quer dizer, a gente vai estar falando de gestor e eu vou estar aqui no meio de duas pessoas que realmente estão na área de gestão, né? Eu sou apenas o entrevistador mesmo. Entrevistador que também está na área de gestão. Né? Eu estou na área de gestão porque eu tenho empresa de mídia, e eu também quero descobrir como chegar, né? Opa. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Leandro, que foi uma pergunta que eu fiz até para o nosso amigo Cristiano, né? Eu sempre tenho a preocupação de chegar no meu cliente. Quem que é o meu cliente? O meu cliente do Zé Roberto, que faz vídeos, né, para a internet, que tem uma empresa de mídia. O meu cliente é aquele cara que quer cultura, ele quer ler sobre um assunto, ele quer se interessar. E não são todas as pessoas que querem se interessar, né? Eu tenho a pretensão de ser formador de opinião, né? Mas nem todas as pessoas querem isso, não é isso? Quem que é o meu cliente? Bom, agora vamos transferir isso para a maioria das pessoas. Você vende um tipo de produto, ou você produz um certo conteúdo, como que eu chego ao meu cliente? É interessante, boa tarde, né? Boa tarde a todos aí. É interessante essa pergunta, porque a gente pode responder com base em... A gente pode responder sobre duas perspectivas. Sim. A primeira é você analisar quais os clientes que você já tem. Sim, né? sim. Então, você já tem um viés, já tem um grupo, um grupo de clientes, e ali quais são as características? Certo. Entra um outro elemento aí, que é as características comportamentais. Né? Não só a questão tangível, palpável, como questões econômicas, geográficas, mas também comportamental. O que de fato essas pessoas entendem sobre cultura? Né? O que dentro da cultura realmente atrai? A cultura voltada para a arte visual, cinema, né? Então, essa compreensão de aspectos objetivos e subjetivos. Um outro viés dentro dessa compreensão de cliente, de compreender o cliente, é ir para o mercado. Né? Se a gente está falando sobre marketing digital, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eles têm comportamentos no ambiente virtual. Certo. Qual a cultura de Juiz de Fora? O que tem de interessante em termos cultural na cidade tal? Então, ele tem alguns hábitos no ambiente de internet. Então, é possível captar, analisar algum desses hábitos por meio de softwares, né, e outros tipos de inteligência, para você ir ajustando quem de fato é seu cliente. No sentido assim, aquele cliente que te paga, não a sua audiência, mas aquele cliente que está disposto a pagar pelo seu serviço do jeito que você oferece. Você está falando, quando você fala dessas plataformas, você está falando dos algoritmos, né? Porque o algoritmo ele vai te pesquisando, né? E vai te mapeando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Outro dia pesquisei sobre uma questão lá de chuveiro, uma questão técnica de chuveiro. De repente veio uma enxurrada de informação, né? Dessa informação eu fui para uma outra, que era a ligação, problemas que dá. Aí eu peguei e comecei a brincar, falei, eu vou fazer uma outra pergunta, não tem nada a ver. Fiz a pergunta que não tinha nada a ver, e de repente eu percebi que eles foram te mapeando. É claro que isso aí não é uma instrução a respeito da minha personalidade adequadamente, mas é a respeito de uma procura, de uma necessidade. É disso que você está falando? Você saber mapear isso aí? Isso. Vai além disso, no que se refere ao seguinte. Quando eu falo sobre a questão que nós ali no ambiente de internet estamos o tempo todo sendo mapeado, analisado, nossos passos, nossos comportamentos estão sendo registrados, a gente está falando sobre sistemas que captam a informação, correto? Certo.
Agora, vai além disso, por quê? Porque informação por si só não significa muita coisa. A questão é o conhecimento gerado daquela informação. Né? Então, tem ambientes que disponibilizam a informação, mas cabe ao operador, o analista, o gestor, né, analisar aquela informação, adaptar para a sua realidade e utilizar aquilo de forma a ser mais persuasivo no ambiente de vendas ou no ambiente virtual e captar dessa forma, ser mais assertivo nas suas propagandas, nos seus eventos, Você nas suas seria ações. essa pessoa, então. Você poderia me ajudar nessa gestão desses conteúdos. Correto, contribuo. Entendi. Porque quando a gente fala sobre conteúdo, só aí um detalhe, é muito comum no ambiente virtual a gente falar assim, você tem que gerar conteúdo de valor, correto? Né? Assim, só que o que é valor? Conteúdo para mim. Qual que é conteúdo de valor para você? O que é conteúdo de valor? Depende do que a gente acabou de falar inicialmente, que é a questão do perfil. De O quem que é eu estou seu buscando? cliente. Quem é seu cliente? Só que é interessante falar que quem é esse cliente, porque embora seja algo relativamente, quer dizer, muito falado, a questão é como analisar aspectos subjetivos e objetivos desse cliente. Correto? Porque, por exemplo, eu tenho uma necessidade, um desejo, diferente da sua. O que é de valor para mim em termos de conteúdo é diferente de você e do Ronald. Em determinados momentos, dependendo do ciclo de vida, esse conteúdo varia. Certo. Eu posso estar, né, buscando informações gerais, por exemplo, sobre cultura. Eu posso estar num momento do qual eu já estou pesquisando coisas mais específicas sobre cultura, já estou procurando talvez uma consultoria, né, sua, por exemplo. Então tem essa questão de aspectos subjetivos e objetivos do perfil e tem a questão da jornada de consumo. O que a gente percebe isso quando a gente pesquisa, né? Vou comprar uma câmera. Câmeras boas para filmar. Uma pesquisa mais genérica. Quando eu pesquiso, por exemplo, câmera... Fala aí, Ronald, uma câmera bem específica, boa. Você tem que perguntar a Liz, que está ali atrás da câmera ali, para né? falar uma câmera bacana aí, uma Nikon. Aí, já é uma pesquisa específica. Dentro disso, o que eu faria? Pô, qual que é a resolução? Tem manual? Qual é o procedimento lá de... Detalhamentos técnicos que facilitam, habilitam, melhoram. Eu por exemplo, por acaso trabalho com isso e não tenho essa cultura. Eu fico sempre perguntando aos meus funcionários. A câmera tem uma coisa interessante que ela vai uma coisa que você não pode fazer na vida é emprestar a câmera. Porque se você der muitos cliques, você está perdendo cliques, que ela vai desgastando. Eu não sabia disso. Achava que utilização legal. Aquilo é eterno. Leandro, de forma prática, o que você está passando para quem está assistindo o vídeo, o empresário, por exemplo, vamos colocar o empreendedor, o empresário, que ele está gerando conteúdo para a internet e para as redes sociais, para o YouTube e tal, e ele quer saber como ele faz para atingir o seu público-alvo, como ele faz para realmente levar esse conteúdo até a pessoa certa. Isso na prática seria exatamente isso, analisar os dados de forma minuciosa. Isso. Analisar, Ronald, e interpretar. Porque fica muito pontual e muito simplório dizer, vamos analisar. Não, mas qual informação, qual conhecimento que eu estou tirando daqueles dados? E dentro desses dados, vem aqueles dois caminhos que eu comentei. Se a empresa, por exemplo, mesmo que seja pequena, tem um software CRM, dependendo do que for, do tipo de software, ele consegue captar ali várias informações. Só que a informação, às vezes, toma uma dimensão ainda maior, dependendo da habilidade de análise. Né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é você para o ambiente de internet. Por exemplo, você pesquisa no YouTube, quais os títulos lá da área, do nicho que a pessoa atua, que está sendo mais demandado, número de visualizações. Por exemplo, quais são os temas mais comuns em determinada página. Artigos mais comuns, títulos. Você vê tendências. Justamente pelo que o Roberto comentou sobre a questão de a gente estar o tempo todo pesquisando e criando ali aquela inteligência, os algoritmos te marcando, você consegue ter uma noção muito clara do que está em voga na internet para o seu nicho. Entendi. Eu costumo brincar é um modelo estatístico, né? É um modelo estatístico e segue padrões. Embora cada um tenha suas particularidades, seu perfil, enfim, suas necessidades, a gente segue padrões. Eu, por exemplo, se eu for pesquisar cultura, embora tenha vários tipos de cultura, eu posso pesquisar como é a cultura em Juiz de Fora. Talvez uma outra pessoa que esteja procurando um outro tipo de cultura digite algo parecido que eu. Entende? Faz sentido? Entendi. Então, essas coisas é possível mapear. E com base nessas informações, nesses
como é que se diz, nesses padrões de comportamento, a gente consegue utilizar para ser mais persuasivo e, por consequência, vender mais. Você leva informação para a rede também, né? Correto, o tempo todo. Esse copy, o copyright, né? Explica aí para o nosso público o que é exatamente o copy. Eu já soube o que é isso, estou um pouco em dúvida. De forma bem específica, o que é copy, o copywriter? É a ideia de uma escrita persuasiva, a arte da escrita persuasiva voltada para uma determinada ação comercial. Então, por exemplo, quando você sugere à pessoa que está assistindo ou lendo seu artigo, por exemplo, o seu post, a clicar aqui, a comprar aqui, a deixar seu e-mail. Então, com essa finalidade. Esse é um conceito geral. Mas se você parar para analisar, eu gosto de acrescentar o conceito de arte e ciência. Por quê? Arte é no sentido de às vezes você trabalhar a escrita, né, de forma estética, colocar uma imagem, colocar um título bacana, né, trabalhar com a parte poética ali, da rima e assim por diante. E ciência por quê? Porque ao falar de comunicação, a gente está falando necessariamente sobre comportamento. Então, comportamento é um tipo de ciência, né, pelo viés da psicologia, psicologia social, psicologia cognitiva, por exemplo. E a própria linguística. Então, tem elementos técnicos ali que contribuem para que você seja mais persuasivo. Então, é uma arte no sentido de ser mais subjetivo, mais estético, mas no sentido também de ter elementos mais técnicos, né? O copy seria tudo, desculpa te cortar, o copy, o copyright, ele seria toda, vamos dizer assim, a sua, é como se fosse a sua impressão digital, é como se fosse assim, o que mais te traduzisse, é isso, é mais ou menos isso? Porque eu estou associando com copyright, que é direitos autorais. Entendeu? Entendi. E então, quer dizer, quando você fala linguagem copy e fala de copyright, e copyright é direito autoral, é direito de marca, eu quero saber onde que esses dois conceitos, para o nosso telespectador entender, porque eu próprio não entendi direito, entendeu? Onde que estão essas duas, essa mistura aí? Onde que... Interessante. A ideia do copy, ela está mais voltada para a área comercial. Então, por exemplo, onde que se aplica? No post, né? Você faz um post lá da sua empresa, você quer que aquela pessoa tenha algum tipo de atitude, né? Ou curta, ou comente, ou clique lá para deixar um e-mail e assim por diante. Quando você faz um script de vídeo, você faz um vídeo, você utiliza um script, você tem uma finalidade. Você não está gerando conteúdo aleatório, você está gerando conteúdo com o objetivo de, né? Então, numa página de vendas, você está apresentando o seu produto, criando a sua identidade ali, mas quer que ao final a pessoa clique, veja o preço, ou compre e assim por diante. Então, essa é a ideia que está por trás da copy. Agora, quando a gente pensa nessa parte mais editorial ou da escrita, não necessariamente está relacionada à copy, está relacionada à parte de conteúdo, ao marketing de conteúdo, por exemplo, né? Porque a partir do momento que você está elaborando um livro, mas o livro ele tende a ser mais comercial, aí você passa a utilizar estratégias mais sofisticadas de copy. Não significa que na escrita comum você não possa usar elementos, porque eu falei que a questão está relacionada ao comportamento. Mas a ideia da copy ela é bem mais voltada para vendas, para aspectos mais comerciais, para a pessoa ter uma determinada atitude com base em aspectos comerciais. Por exemplo, se eu estiver fazendo um texto e existe uma ideia central que teria o significado nessa palavra, numa determinada palavra, essa palavra, o copy seria essa palavra ser reproduzida de forma que a identidade do texto seja sempre revisitada? Seria isso aí? Vai além disso. A gente chama de big idea, né, que é a ideia central. Na publicidade é o conceito, né, da peça publicitária. Então seria nesse sentido. Só que não necessariamente de forma repetitiva, no sentido gramatical, mas no sentido que desperte emoção. A grande questão da copy, que por sua vez relaciona a questão do comportamento e vendas, é despertar determinados estados emocionais favoráveis à compra. Então, por exemplo, o que diferencia, para deixar mais claro? Eu posso ter um artigo científico, não tem um intuito necessariamente comercial ou de despertar emoções. Mas de despertar, aprender a atenção da pessoa para aquele artigo.
e passar para ela a informação. Porque, por exemplo, a minha agonia... Nesse caso entra a copy novamente. Entra na copy. Porque aí o seu objetivo aí, a venda, aí é você vender o seu artigo. Vender no sentido das pessoas terem atenção àquele artigo. Atenção àquele Correto. artigo. Então, a copy, pelo que o Leandro está passando, trazendo para uma maneira prática aqui, é você transformar algo, um texto, ou um vídeo, ou um script, em algo que chame a atenção do público. Correto. Né? Seria o mesmo sentido de uma manchete de um jornal. Né? Entendi. Por que a gente vai falar até de headline, né? Provavelmente vai falar, porque a gente está falando de copy, vai entrar na headline. Headline seria a manchete de uma notícia, ou a manchete do teu produto. O vídeo, por exemplo, quando eu produzo um vídeo, isso é uma coisa. Eu estou falando por experiência minha pessoal, eu sei que o nosso telespectador tem outras experiências. Mas, dependendo da palavra que você usar no vídeo, você chama atenção para uma coisa ou outra. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre rede social. Isso. Entendeu? Só que eu coloquei de uma maneira assim, meio filosófica, que eu disse assim, a sociedade em rede. Os meus funcionários foram lá e trocaram. Falaram, isso aí não vai chamar a atenção de ninguém. Entendeu? O Manuel Castells tem o livro dele é espetacular, mas por que o livro dele não é tão conhecido? Porque ele usou uma palavra... Né? Exatamente. Já um outro usou uma palavra bombástica, 10 argumentos para você fazer isso assim, assim. O livro dele é um livro muito profundo, mas ele usou uma frase bombástica para chamar atenção. Lá dentro ele conquista o cara. Agora eu estou começando a entender o gancho. Essa é a ideia, justamente. Vamos pensar então, trazendo isso para ainda mais prático, né? Imagina então no livro que você dividiu o livro em capítulos. A grande desafio é fazer com que a pessoa compre a importância do título, da capa, dos elementos estéticos ali, levando em consideração que vários concorrentes estão lá na prateleira, então, né? O que eu vou escolher? Então, esse é um aspecto. Que ele comece a ler e termine. Claro. Porque o livro ali tem um raciocínio, tem uma metodologia. Claro. Então, é sempre bacana essa questão de você utilizar a copy na sua integralidade ou em elementos da copy, de modo que você vai cativando ali... Envolvendo a audiência. Vai mantendo a audiência, tá? É a ideia de novela, né? Aquela chamada, nem começou, mas aquela chamada, aí aqueles altos e baixos e tal, e de repente já faz a propaganda para a próxima cena, né? É o próprio Essas filme, coisas. né? O próprio filme que te prende, né? Tem filme que você larga pra lá. Tem jogo de futebol que você larga pra lá. Né? Quando você assiste aquelas cenas mais impactantes de um filme que vai ser lançado, é ali que é feita a venda do filme, né? Então, nesse caso, a gente estava falando de vídeo assim, para o público que está nos assistindo. Quando a gente fala de uma copyright interessante para um vídeo, né, um script interessante para um vídeo, é você, no início do vídeo, falar exatamente ao que veio, entregar ali, né, vamos dizer, o ouro, né, falar, olha, eu vou falar nesse vídeo sobre tal assunto. De preferência, falar sobre dores, né, Leandro? Isso. A gente começar o vídeo ou o texto falando exatamente naquilo que a pessoa, que vai chamar a atenção da pessoa. Que é onde dói nela, né? Exatamente. Por exemplo, se nós tivéssemos que fazer um vídeo educativo aqui, ou até um texto educativo, que chamasse a atenção para uma doença grave e que as pessoas tivessem que tomar cuidado. Você teria que começar pelas dores, né? Pelo que mais ameaça a pessoa. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? Assim, quando eu comentei sobre a questão da arte e técnica, tem alguns tipos de abordagem. Só que tudo vai gerar... Não pode ser sensacionalista. Né? Porque senão fica... Justamente. Só que a grande questão o Roberto falou muito bem, como selecionar as palavras que de modo aguce determinadas lembranças, vivências e emoções, de modo a aquela pessoa ficar antenada com você ali. Então essa é a questão. Então, por exemplo, eu posso ter um título super acadêmico e bacana, que traduz lá um pós-doutorado. Tudo bem, ele é bacana, faz parte daquele ambiente. Agora, e se eu pensasse em determinado título? Será que ficaria mais atraente ainda? Né? Se eu pensasse, um exemplo prático, um outro exemplo. Um artigo, blog. Você vê o artigo em blog, o que é o ideal, ele segmentado. Título, subtítulo.
né? Então, são estratégias que fazem diferença na hora de persuadir e até mesmo reter a atenção das pessoas. Inclusive algumas imagens ao longo do texto, né? É interessante para poder, vamos dizer assim, eu acho que humaniza um pouco mais, seria um texto reto, né? Eu por exemplo, que tenho origem no meio acadêmico, eu leio um texto reto, assim, eu assisto um vídeo de 3 horas, mas eu sou a exceção da exceção da exceção. Mas para as pessoas não fazem isso. E o próprio Google, quando ele te manda os feedback lá dizendo que teve visualizações, algumas visualizações, quando você vai lá no Analytics, é de 3 segundos. Pô, 3 segundos você não viu meu vídeo, pô. O interessante de produção de vídeo é você criar 2 vertentes na produção de vídeo. Uma é a produção vertical, que é aquela produção de vídeos mais aprofundados no conteúdo, que aí faz com que a sua audiência tenha um conteúdo mais denso. E a produção horizontal, que é aquela produção de vídeos mais curtos, em que a pessoa vai ter uma pequena parte do teu conteúdo e vai despertar o interesse para que ela vá até o conteúdo mais profundo. Justamente. Que é a ideia da jornada, né, do consumidor que a gente estava discutindo. Né? Ele está me lembrando aquele negócio da árvore, né? Você está jogando o cliente para ele ir buscando a árvore, o fruto cada vez mais lá em cima. Não, vamos fazer o seguinte, em vez de você gastar energia subindo a árvore, vamos pegar demais árvores. Né? Quer dizer, você está... Não sei se você conhece essa teoria, né? Essa teoria é de um rapaz, que eu esqueci o nome agora. Roberto, é interessante você ter falado sobre isso, que dá para fazer uma analogia muito perfeita, né? Porque quando a gente está falando sobre a questão da comunicação e persuasão, a gente fala sobre essa questão das emoções, aguçar as emoções. E olha que interessante. A memória, ela é muito rica em termos de emoções. A gente vai lembrar de coisas, né, que tenha um componente emocional muito latente, que é a ideia lá dos marcadores somáticos. Quando você, fazendo essa analogia, quando você permite que o seu cliente deguste ali, né, da maçã, por exemplo, antes de vender a caixa, você fala com ela assim, nossa, que legal, eu tive um prazer ao lidar com essa pessoa, com esse vendedor ou com essa empresa. Quero conhecer mais ele. Então você tem mais poder de persuasão porque você já imprimiu ali naquela pessoa, por exemplo, uma marca, né? Um estágio, um momento, uma experiência bacana. E quando você vai no supermercado, você não tem essa experiência? Né? Você vai lá, um café novo, que experimenta aqui, degusta aqui. O próprio test drive, né? Por que as empresas, né, ou os vendedores fazem com que você tenha uma determinada experiência boa, de preferência? Justamente por causa disso. Além do mais, se fala muito hoje em dia a questão do marketing de experiência. Né? Então, a era da informação, a era do conhecimento, não é só o suficiente. A pessoa não quer necessariamente a informação. Ela quer aquilo que a informação permite a ela. Né? Os valores que estão ali por trás, que é a experiência. Né? Daí a importância de mexer com a emoção na fala, na comunicação, nas vendas. Uma das coisas que é gerada aí também, Leandro, é a questão se fala muito dos gatilhos que são despertados, né? Nesse caso, quando você tem uma experiência com uma pessoa que você entrega alguma coisa, existe um gatilho da reciprocidade ou da gratidão, que é aquele gatilho, né? Que é aquele gatilho que fala, putz, ele me deu isso aqui de graça. Né? Então, quando eu for consumir esse produto, eu vou procurar ele por uma questão de reciprocidade mesmo. Ele já está com crédito, né? Exatamente. E isso te leva a um outro patamar de relacionamento com esse cliente, né? Ronald, é muito interessante isso, porque a gente não pode perder de vista, e fazendo também uma relação que o Roberto comentou, a questão da humanização e a questão do relacionamento. Porque é contraditório. Você fala assim, eu tenho que gerar conteúdo e me relacionar, mas esquece da humanização, como é que você está se relacionando? Né? Então, ao trazer em voga essas questões da emoção, de você se aproximar da realidade do outro, da empatia, olha, eu conquistei isso, mas eu fui igual a você, né? Essas questões, a tendência é que, de fato, a pessoa esteja mais aberta a te escutar. Por consequência, fica muito mais fácil você persuadir e influenciar. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que se insere também nessa questão do gatilho é o seguinte, a gente sabe que o tempo todo a gente está meio que no piloto automático, né? Haja vista a relação da concorrência, de vendas, publicidade e assim por diante. Então, qual que é a grande questão? É que de tempos em tempos, para você lidar com essas questões mais complexas, você toma, como se diz? Caminhos mais curtos. Imagina você ter que ficar pensando o tempo todo. E gastaria muita energia. Então, os gatilhos mentais se inserem nesse sentido. No sentido de... São pontes, né? Isso, são determinados estímulos que fazem você ter determinados comportamentos. Por exemplo,
não sei se da época, né? Na época tinha lá na escola, tinha a sineta lá do recreio. Aham. Você já, às vezes você estava distraído e tal, mas quando batia o sino, ou o sino às vezes do intervalo, parece que a fome vinha, por exemplo. Né? Não sei se aconteceu isso com você. Quer dizer, a fome estava ligada a um determinado estímulo. Isso a psicologia explica, né? Então, a questão do gatilho é justamente no isso. frigir dos ovos, esse estudo é um estudo de psicologia, né? Porque quando você está elegendo gatilhos ali para chamar atenção, para fazer o cara dar o pulo, para o cara prestar atenção, isso é uma coisa que eu quero aprender. A gente que é muito voltado para o conhecimento em si, que gosta das palavras do conhecimento, esquece de trazer a pessoa para o conhecimento, né? Você fica achando que aquele está pronto ali, que aquele é lindo e maravilhoso. E se você não prestar atenção, a internet é cheia de informação, é como se fosse uma loja de roupa, né? Se uma não se destacar, não se destacar por um gatilho mental que você tem e outra pelo gatilho mental que você tem, nenhuma vende. Justamente. Então eu acho que você acabou dando uma aula aí, uma aula de psicologia e de sociologia. A gente está precisando de terminar o programa, eu vou agradecer a sua presença e já vou deixar marcado aqui com o Ronald e com você a próxima visita dele. Opa, porque com prazer, hoje você falou de persuasão. Na próxima nós vamos fazer um modelo didático para você trazer um exemplo aqui, um exemplo pronto. Ótimo. Tá? Princípio, meio e fim, você concorda, Ronald? Princípio, meio e fim, como que nós vamos simular um caso, e como que se daria esse pulo? Olha, esse aqui teve a resposta tal, mostrar para o cliente como é que é feito o seu trabalho, o trabalho também do Coaches Club, né? E mostrar que existe maneira de caminhar, que isso não é só blá blá blá, que isso não é só palavra, que isso não é só invenção e para conquistar bobo, não. Tá bom? Tá ótimo, com prazer. Eu te agradeço a sua vinda aqui, Leandro Zavão, Administração, Fundação Getúlio Vargas, Comportamento e Marketing. E agradeço a presença do meu amigo do Coaches Club aqui, companhia, mais uma vez aqui na mesa. Foi espetacular. Gente, muito obrigado. Eu espero que você curta, compartilhe, assine o sininho para que você seja avisado todas as vezes que tiver vídeos nossos. Passe esse vídeo para frente, que toda informação não deve ficar só com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.